Bom dia a todos. Contando com a intercessão de São Francisco das Chagas e as bênçãos de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa primeira audiência para a apresentação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023. Hoje recebemos a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Taubaté para apresentar os números do Executivo Municipal. Essa audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, o equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. Compõe a mesa de trabalho. Quero agradecer aqui a presença do secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Taubaté, Marco Antônio Campos, acompanhado pela contadora Isabela Rocha Couto Campos. Obrigado, Isa. Também quero agradecer a presença da Simone, chefe de divisão da Secretaria de Finanças, a Vanessa também, a diretora da Secretaria de Finanças também. Primeiramente, nessa audiência, os representantes da Secretaria apresentarão os dados referentes ao cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal durante o período de maio a agosto de 2023. Após as explanações, os senhores vereadores farão seus questionamentos. Você, munícipe que nos acompanha, aqui infelizmente no plenário estamos vazios, poderá participar da tribuna ou você também pode se inscrever, preenchendo o formulário, ou ainda você que está em casa, nos acompanha pela TV Câmara, também poderá participar conosco. Basta acessar câmarataubaté.sp.gov.br, ir no menu TV Câmara, clicar em Participe ao Vivo ou ainda seu WhatsApp. Manda um WhatsApp para nós. Anota aí, 3625-9501. Repetindo, 3625-9501. Manda seu questionamento e a gente participa aqui para vocês. Antes de dar a palavra à secretaria, quero agradecer a presença do Rodrigo Miranda, chefe de gabinete do vereador Richard Padaria. Rodrigão, obrigado pela presença. Senhora Isabela, que vai apresentar os trabalhos. Senhorita tem 30 minutos. Já não tem mais, 28, alguma coisa. Pode começar, Isa. Agora a gente falando do segundo quadrimestre de 2023, e eu trouxe para vocês aí o que aconteceu, né, o que estava previsto e o que foi realizado durante esse período. Então, nós temos aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela fala aqui no artigo 9º que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, por lei, nós estamos aqui para demonstrar tudo o que aconteceu nesse período. Nesse primeiro quadro, a gente está demonstrando a receita e despesa. Então, em um total, para as metas de 2023, com base na Lei Orçamentária Anual, nós temos um orçamento de 1.708 bilhões. E aqui, a meta para o quadrimestre é de 569 milhões. Então, esse valor, se a gente fez a divisão, e nós temos aí essa composição para a gente conseguir avaliar o quanto que nós poderíamos, no máximo, seria o nosso limite para causas de despesa e justamente também a previsão para a receita. Então, vamos olhar ali no percentual do quadrimestre. A gente tinha ali a receita, o quanto que estaria para a gente de arrecadação, nós temos um percentual de 77%. E de despesa, um percentual de 95%. Se você observar, a despesa ela ficou um pouco maior do que a receita. Entretanto, ela não ultrapassou o percentual de 100%, o que é uma coisa também
positiva para o município. Falando aí do demonstrativo do resultado primário, esse é um demonstrativo que eu gosto bastante, inclusive quando nós olhamos para a situação das pessoas, da vida familiar num todo, a gente consegue analisar quais são as receitas e quais são as despesas primárias para a gente conseguir avaliar. Então, é um índice que ajuda a gente a ter um controle do quanto a gente está considerando o menor, né? O menor de tudo que a gente poderia arrecadar. Então, as receitas primárias são aquelas oriundas do próprio município, ou seja, IPTU, ISS, ITBI, e as despesas primárias são aquelas que a gente acaba gastando no próprio município, ou seja, na própria prefeitura. Gastos com pessoal, água, energia, tudo que é para o bom funcionamento da prefeitura. Então, quando a gente fala do demonstrativo do resultado primário, é justamente analisando esses dois pontos. Vou frisar. Isso daí é um índice, tá? Então, é uma forma da gente conseguir ver como que está a situação do mínimo, né? O mínimo que nós teríamos no município. E se vocês olharem ali na realizada no exercício, nós temos o resultado primário positivo de 14 milhões. Se olharmos para o quadrimestre em si, a gente tem um negativo, que seria menos 75 milhões. Entretanto, se a gente for olhar somente para o quadrimestre, esse resultado não é muito bom. Mas se olharmos no todo, nós estamos dentro do previsto, que estamos aí nessa positividade. Olhando agora o resultado nominal. O resultado nominal, ele leva em consideração juros e outros encargos da dívida. Basta encontrar a variação da dívida líquida de um período para o outro. A dívida líquida, ela corresponde à diferença entre bruta, isto é, a dívida total do governo e os valores que ele já tem em caixa para receber. Então, aqui a gente está fazendo um comparativo de como encerrou o exercício de 2022 e o como encerramos até 31 de agosto de 2023. E nós temos um resultado nominal positivo, né, de 20 milhões. Então, é algo interessante se a gente for comparar até o momento, né, o que aconteceu. E nós temos essa diferença aí da dívida fiscal líquida. Esse próximo quadro é um quadro também muito interessante que mostra a respeito dos restos a pagar, né? Nós tivemos aí um histórico nos últimos anos e como que esse resultado desse histórico se comportou no presente momento. Então, se nós olharmos ali o restos a pagar em 2022, ou seja, como encerramos o exercício de 2022, nós tínhamos um saldo de 185 milhões. E nós já temos ali duas formas de avaliar, que seria o liquidar e o total a pagar. Quando a gente olha ali total a liquidar em 2023, em comparação ao exercício de 2022, nós temos a liquidar 40 milhões. Vocês verem, a gente andou bastante, né? Nós fizemos muito, nós gastamos, né? Ou melhor, nós quitamos muitas dívidas, né? Com relação a restos a pagar. E se nós olharmos ali o total a pagar, o que resta ainda a pagar em 2023, 61 milhões, tá? Então, caminhamos para um bom resultado, tendo em vista o exercício de 2022 e anos anteriores que carregava essa dívida de restos a pagar. Esse quadro é o quadro da dívida consolidada. Temos ali um total, vou olhar direto ali para o saldo de 2022, a dívida consolidada em 2022 era de 455 milhões. Até o presente momento, nós temos 447. Se vocês olharem ali algumas linhas, eu vou levar em consideração ali o principal, que é o CAF. Vocês podem olhar e falar assim, nossa, mas o que aconteceu com o CAF, né? Que ele deu uma diminuída e etc. Nessa situação, nós tivemos uma atualização cambial. O que é atualização cambial? É quando a gente olha para a nossa dívida e a gente calcula, fala, olha, essa dívida aqui ela era em dólares, então o câmbio hoje é o câmbio X, e a gente faz esse cálculo e aí fala, então, na verdade, a nossa dívida não é 286, a nossa dívida diminuiu, tendo em vista esse câmbio. Esse aí é o ponto principal desse quadro. E nós tivemos, entre essas outras linhas, a atualização, ou seja, a atualização monetária, que é justamente os encargos, e também tivemos a amortização. A amortização, ela é a parte quando a gente considera o pagamento dessa dívida que foi feita no passado, tá? Então, esses são os dois principais resultados que a gente tem em relação ao saldo de 2022 e até o presente momento no segundo quadrimestre de 2023. Com relação às receitas arrecadadas,
Como eu falei no início desse quadro, nós tínhamos uma meta, né? Em relação à lei orçamentária anual, a meta que nós tínhamos é para o quadrimestre de 569 milhões. E até o presente momento, nós arrecadamos 443 milhões. Ou seja, ainda resta, né, se a gente fosse olhar, restou arrecadar quase 25%. Então, tivemos uma queda em relação ao que a gente estava prevendo. Né? Isso daí não é algo interessante, porque a gente sempre espera alcançar pelo menos a meta, ou superar ela, né? Então, nós tivemos essa distribuição nesse quadro, o que seriam as receitas correntes, o que seriam as receitas de capital e o quanto que a gente arrecadou de cada uma delas. Se você for olhar cada linha, nós tivemos algumas linhas que, por exemplo, impostos, taxas e contribuições. Elas têm aí, ela só alcançou 90%. Ela poderia ser melhor. Tivemos uma superação, tivemos também na receita de serviços, que ela está um pouco maior, mas só ela não compensa o todo que a gente deveria ter arrecadado no período, tá? E as receitas também de capital, que você olhar ali na linha de transferências de capital, ela está bem menor, né? A gente tinha um esperado de 61, e aí a gente só alcançou 1 milhão. Então, é uma diferença bem considerável, tendo em vista o período. E o que a gente tem, né, falando aí de realizações que deveriam acontecer dentro do período e não aconteceu. As receitas arrecadadas no segundo quadrimestre. Então, aquela linha ali, ó, a arrecadação mensal, ela está em vermelhinho, a gente tem aí a distribuição conforme os meses, né? Então, se você for olhar num todo, maio, junho, julho, agosto, que é o quadrimestre, todas elas tiveram em queda. Né? Nós não tivemos um mês que falou assim, nossa, que mês bom, né? Que boa arrecadação. Não, todas elas tiveram esses percentuais que nenhum chegou a 100%. E aí ali, ó, o total que eu falei para vocês, de que faltou quase 25%, a gente chegou na arrecadação no percentual de 77%. As principais receitas no segundo quadrimestre são as duas linhas. A linha menor ali, a arrecadação do segundo quadrimestre, que é o tom mais clarinho, e o previsto, que é o tom mais forte. Então, se você olhar o previsto, pelo menos o IPTU, a gente tinha um previsto maior. E aí ele está bem em queda também. O único que teve ali, que a gente pode dizer que teve uma arrecadação mais interessante, foi o ISS, referente à nota fiscal eletrônica. Foi o que teve uma superação melhor em relação às demais receitas. Tá? Mas todas as demais não tiveram um superávit tão interessante quanto a gente gostaria. Com relação às transferências da União, né, a gente tem ali a cota parte FPM, Fundo de Participação do Município, que estava previsto 41 milhões e foi arrecadado apenas 35 milhões. A gente tem também o Fundo de Participação referente só a 1%, a prevista 4,7 milhões, arrecadamos 4,9 milhões. A cota parte do Fundo Especial do Petróleo, temos ali um previsto de 2,5 milhões, foi arrecadado 2,4.220,41 centavos. E também a cota parte de compensação financiamento de recursos minerais, que nós também tivemos uma arrecadação menor referente ao que era previsto, que é os 256 que estava previsto, e nós arrecadamos 220. Com referência à participação na receita dos estados, se vocês olharem, todas elas também estão em queda, né? Cota parte do ICMS, cota parte do IPVA, cota parte do IPI, todas elas têm essa diminuição. E por que eu trouxe esses números para vocês? Porque isso daí também impacta no próximo quadro, que é a transferências dos recursos do Fundeb. Se a gente não tem essa arrecadação por parte da União, por parte do Estado, esses números eles também são comprometidos, onde a gente não tem um bom resultado com relação ao Fundeb, né? Quero dizer, na utilização dos recebimentos, dos recursos e assim por diante. Então, aqui a gente tinha previsto 98 milhões e foi arrecadado no segundo quadrimestre 91, o que dá esse percentual de 93% em relação ao total, que seria 100%. Falando das despesas, esse daí também é um quadro muito interessante, que fala do comportamento da prefeitura com relação à arrecadação. Então, se a gente vê a queda, né, da receita acontecendo, existe também a conscientização a partir da prefeitura de como utilizar melhor os recursos, né? Então, com relação às despesas correntes, às despesas de capital,
a gente vai ali olhar direto no total, que nós tínhamos um fixado de 569, que ele é igual, né? Nós sabemos que ele é igual à receita por uma questão de análise e de contabilidade. E no segundo quadrimestre, nós fizemos um gasto de 543. Então, com relação ao que estava fixado, nós tivemos um bom comportamento, porque ele é menor do que tivemos ali a fixação. E aí, no percentual no quadrimestre, nós chegamos a 95% em relação ao 100% que seria o total do fixado. Onde nós tivemos um maior desembolso, vocês olharem ali nas linhas, acaba superando, seriam outras despesas correntes, que ele chega a 109, as investimentos financeiras, que chega a 129, mas num todo, olhando um quadro geral, a prefeitura se comportou dentro do que era fixado, ok? Falando das despesas realizadas, né, daquele quadro anterior, só que dessa forma dividindo um pouco melhor. E a gente tem a média fixada e a despesa realizada no segundo quadrimestre. Então, vamos olhar ali, maio, junho, julho, agosto. O único mês que se sobressai é o mês de julho. Mas, em compensação, no mês de agosto, ele já está bem menor, tá? Então, de 111, nós caímos para 80%. Então, é um quadro que cabe, né, a gente olhar e falar assim, não, a prefeitura tomou alguma providência, a prefeitura estava atenta aos números para que isso tivesse uma positividade. Positividade quer dizer assim, uma conscientização, algo que diga assim, isso aí é bom porque nós estamos olhando para os números e assim por diante. Comparativo da receita e despesa. Se nós olharmos para o segundo quadrimestre de 2022, em comparação ao segundo quadrimestre de 2023, nós temos aí a receita e a despesa. A receita, ela é maior e a despesa, ela também é maior, em comparação um período a outro. E aí nós olhamos, se olharmos somente para o quadrimestre, nós tivemos um número maior, né, de despesa, porque nós tínhamos a previsão da entrada de receita e essa previsão não alcançou como a gente gostaria, mas as medidas foram tomadas. Demonstrativo da despesa com o pessoal no quadrimestre. E eu gostaria de chamar a atenção para esse quadro também, porque aqui nós estamos avaliando somente a prefeitura, tá? Somente a prefeitura. Não estamos incluindo nesse quadro os demais órgãos, que seria IPMT, Câmara, que seriam as fundações. Não estamos incluindo, somente o CNPJ da prefeitura. Se olharmos aí, nossa receita corrente líquida ajustada, estamos em 1.382. E a despesa total com o pessoal, 658. O que dá o nosso percentual aí com relação à despesa, né, e o que é o nosso limite, de 47%. Ou seja, acabamos afirmando que estamos dentro dos limites constitucionais, os limites que são previstos na lei de responsabilidade fiscal, quanto a gente pode e que não pode gastar com o pessoal. O que seria o limite legal? O limite legal, que ainda, né, estamos abaixo, seria de 48%. O máximo, 54%. Olhando somente para a prefeitura. Então, existe também uma responsabilidade nesse sentido para a gente se manter dentro do que a lei exige, né, com relação ao gasto com o pessoal. E eu finalizo para vocês essa apresentação e muito obrigada. Obrigado, Isa. Quero registrar a presença da vereadora Elisa, representante de Taubaté. Vereador Serginho também, Itamar de Jesus, assessor da vereadora Vivi da Rádio. Obrigado, Ita, pela presença. E passamos às perguntas dos senhores vereadores. Aqui é rápido, hoje aqui é rápido. A senhora tem 30 segundos. Vereadora Elisa, com a palavra. Bom dia. A Isabelle sempre dando um show, muito didática. Bom, é bem brevinho, porque eu cheguei e já tinham começado, né? E aí eu não consegui acompanhar tudo a ponto de ir anotando. Mas vamos lá. Você falou da questão das dívidas, de diferença de 20 milhões, e eu queria entender, vou chegar nela aqui. Aqui. Total a liquidar, né? Veja se eu estou com a minha ideia certa. A gente tinha
um total a liquidar maior antes, e aí conseguimos liquidar isso, e agora estamos com uma dívida de 20 milhões, que anteriormente nós tínhamos restos a pagar 185, total a liquidar 40 milhões, e depois restos a pagar 185 e total a pagar 61 milhões. Deu para entender a minha pergunta? Ai, gente. É porque você falou na hora que você estava apresentando, Isabelle, na página 6. É do resultado nominal que você está falando? Ah, não, é verdade, desculpa. Na página 5, o resultado... desculpa, me enganei aqui. Na página 5, que a gente tinha a dívida fiscal líquida em dezembro de 22, 323. E hoje, em 31 de agosto, 303. Ou seja, nós devíamos mais em 2022 e estamos devendo um pouco menos agora, é isso? Isso que eu queria entender. Então, na verdade... Não, deixa eu só... Tá. Desculpa. Pode responder, então, vamos lá. Então, isso aqui é um comparativo, quer ver? O resultado nominal é um comparativo da dívida fiscal líquida do exercício anterior com o quadrimestre atual. E o que é o comparativo dele? É o que eu tinha de haveres financeiros menos o que eu tenho de dívida. Então, na verdade, se você analisar assim, ó, a gente teve hoje, na verdade, esse quadrimestre, ele apresenta um número um pouco... assim, com relação ao que a gente fechou ano passado, quando eu falo 323 milhões, é sinal que eu tinha um caixa melhor ainda para custear minha dívida. Que, ó, 323 milhões é um comparativo que eu tenho de dívida com o meu caixa. Quando ele aumenta, é sinal que o meu caixa estava melhor. Entendeu? Você está vendo como é sincero aqui? Eu podia muito bem falar para o seu contrário, tá vendo? Na verdade, nós tivemos uma queda com relação a isso, entendeu? Por isso que ele faz só um comparativo. Mas mesmo tendo esse comparativo sendo um pouco menor, isso aconteceu, é lógico. A gente teve uma queda de receita, que a Isabelle apresentou bem lá, a queda de receita em todas as receitas, principalmente nas transferências governamentais. Em todas elas nós tínhamos uma expectativa de arrecadação e, na verdade, não conseguimos atender. Mas mesmo assim, a gente ainda... porque esse quadro ele fala assim, vamos assim, de uma maneira assim, bem sintética, bem simples. O que ele quer demonstrar? Se existe disponibilidade financeira, né, para poder arcar com a dívida total do município. Então, mesmo ele tendo uma queda com relação ao resultado, ele ainda continua positivo. Mas o resultado nominal é só um comparativo para ver como é que faz, evoluiu, o que a prefeitura tem hoje, tem mais disponibilidade do que dívida, como que foi. Ele serve simplesmente como um comparativo, tá? Se ele tivesse negativo, aí ficaria preocupante, mas ainda está dentro da previsão e do que infelizmente realizou. Da não realização da receita, a gente, né, como contador, né, Isabelle, como contador, a gente entende que está dentro dos parâmetros aceitáveis para o município de Taubaté, como qualquer outro município que estivesse analisando. Tá. Em relação à receita, que vocês falaram que foi menor, né? Eu queria saber se tem uma questão mais pontual do que foi menor. E uma coisa que eu fiquei agora estranhada é porque nessas transferências governamentais, e principalmente na questão do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, pelos dados aqui, a gente vê, na verdade, que a primeira cota foi 84%, mas a segunda ultrapassou, foi 104% no slide 11%. Então, ainda que tenha vindo menor essa receita, mas está vindo, porque a cota aqui do FPM de 1% de julho, está escrito aqui, veio 104%, então veio mais do que estava previsto, é isso? Então, mas se você fizer um comparativo, olha só, o ideal seria o quê? O que a gente teve de previsão, a gente arrecadar, até um pouco mais. Quando eu pego lá no primeiro, lá, olha só... será que é 11? Onde tem transferências da União, que você está falando, cota parte FPM. A gente tinha previsão de 41 milhões, na verdade o governo repassou 35. Depois lá de 1%, que é a de menos significância, né, que fosse o contrário, sim. Prevíamos 4.750, arrecadamos 4.943, ou seja, 200 mil reais, é muito pouco. E se você pegar a média em todos eles, olha só, ela é mais negativa do que positiva, que a gente não conseguiu atender
O 4% daqui, mesmo que ele superasse, ele não supera só o primeiro, no primeiro quadro, 84, só aí já perderia. Mas se fosse de grande significância, sim, mas o valor de diferença é muito pequeno, a maior, né? Acho que não é nem R$200.000, 200 e poucos mil reais. Entendi. Não é uma coisa positiva, né? Tá, obrigada. No slide 15, que fala sobre as despesas realizadas, e aí a Isabelle já deu também, já falou um pouquinho sobre essa questão, principalmente, acredito que a diferença de agosto seja essa economia e o decreto que foi feito, né? Mas eu queria entender por que julho teve esse aumento significativo. Teve alguma coisa pontual, por exemplo, férias, licença-prêmio, porque veio no 96, 93, e aí quando chega em julho vai para 111, e em agosto a gente tem uma queda. Então, eu queria entender por que em julho essa despesa foi um pouquinho maior, se teve alguma questão mais pontual. Então, a gente não tem discriminado as despesas, né, Isabelle? Mas eu posso adiantar para você que você mesmo acabou já respondendo parte desse questionamento. Que em julho aumenta as férias, né? São os valores que a gente paga um pouco mais, porque é um período que, além da rede pública de ensino, os próprios servidores, né, têm uma alta concentração de férias nesse período, né, de julho. Também. E também a nossa diretora de contabilidade está informando também que foi o mês que a gente fez os pagamentos dos uniformes escolares, né? Chegaram um pouquinho atrasado. Então, isso também fez com que aumentasse o valor da despesa. Mas as férias também são valores predominantes nesses meses de julho. Normalmente, o valor é um pouco maior mesmo. Tá bom. A última, tá, presidente? Em relação à questão do Fundeb, que aí eu queria entender, ver se eu também estou nesse raciocínio. Nós tínhamos previsão de 98 milhões, foi arrecadado 91%, 93%, e aí isso está relacionado à queda nas transferências dos outros impostos, porque o Fundeb vem relacionado a esses outros impostos. Seria isso? Também é isso. Mas eu vou pedir até para a nossa diretora de contabilidade, ela vai passar para você. Você pode falar, Vanessa, sobre o Fundeb, que são alguns indicadores que fazem com que ou ele aumenta ou diminui. Você aperta o dedinho e fica segurando. Puxa o microfone para você. Microfone. Pode puxar ele, Esse é onde você está agredindo, você aperta e fica segurando. Pode puxar ele perto de você. Estão me ouvindo? Tá. Bom dia a todos. Bom dia. O Fundeb, qual é a base de cálculo dele? Tem uma tabela anual que sai por valor aluno. Então, tem que avaliar o nosso censo de números de alunos matriculados. Com base nisso, é repassado o Fundeb para o município. E, além disso, sim, tem a influência das transferências, que implica no cálculo dos repasses mensais do Fundeb para o município. Então, basicamente, é isso. Só isso? Só isso, muito obrigada. Parabéns, Isabelle, mais uma vez. Obrigado pelos parabéns a todos, sou eu estou no meio. Vai falar todos. Vereador Serginho, com a palavra, vereador Serginho. Bom dia, presidente, vereador Dentinho. Bom dia a todos, parabéns pela apresentação. Mas, conforme dito ontem nas metas fiscais da saúde, o papel está aqui. O papel está bonitinho, informadinho aqui. Aí eu tenho uma relação, até levei a relação na última reunião de sexta-feira com o secretário. Se nós conseguirmos pagar toda essa despesa, ou a dívida aqui, essas despesas que estão aqui, elas podem aumentar. Dívida com Milclean, dívidas com OS, dívida com fornecedores da prefeitura, SPX, Científica Lab. A tendência é aumentar essa despesa aqui, se pagar o que está devendo para as empresas?
Então, o quadro de lei de responsabilidade fiscal, ele mostra os valores de dívidas que já foram liquidadas, tá? Não são dívidas empenhadas. Mesmo que seria, assim, um contrassenso a gente fazer uma relação entre o que é empenhado e realizado, porque senão no primeiro quadrimestre nós vamos apresentar números aqui que a população vai ficar assustada. Que uma vez que nós empenhamos todas as despesas, quase na totalidade, principalmente nas dos contratos, e com gasto com o pessoal no primeiro mês de janeiro, que fosse apresentar o primeiro quadrimestre, que a gente ia ver uma despesa gigantesca e uma receita pequena. O que você está querendo dizer assim, essas dívidas se vai aumentar? Não. A gente não tem esses dados aqui, entendeu, Serginho? O que a gente tem hoje, o que a Isabelle demonstrou e o que o relatório, o quadro da apresentação exige que a gente apresente, é um relatório de reação a pagar, que quer demonstrar o quê? Que todos os valores que foram despesas, que foram empenhadas ou liquidadas, que as despesas quando faz reação a pagar, a gente não separou o que é liquidado e o que é empenhado. Elas foram quase na sua totalidade pagas. Eu até ia fazer esse destaque aqui com relação a isso, para mostrar o quê? Que a gente sempre teve uma preocupação que valores de resto a pagar são valores que comprometem muito o orçamento do exercício seguinte. Até naquela reunião, lembro-se comentando com vocês que eu falo que quando a gente entra no exercício com orçamento, um exemplo, né? Igualitário tanto na despesa como na receita, na verdade a gente já entra perdendo, porque eu tenho um valor de resto a pagar que vai comprometer o meu financeiro. Essa ideia de orçamentário financeiro que eu sei que atrapalha bastante para as pessoas terem um entendimento, que é uma coisa bem distinta uma da outra. Quando a gente mostra um valor de resto a pagar hoje para liquidar de apenas 40 milhões, é um número muito significativo, tá? A gente sabe que a gente está passando por situação de financeira difícil, tem alguns pontos que ainda são negativos, que a gente está procurando equalizar para que eles melhorem, e graças a Deus a gente está vendo já uma melhora gradual disso. Se a gente acredita que a gente continuar da maneira como anda administrando, eu acredito que a gente deva ter uma melhora boa. Se não for chegar ao ideal, chega bem próximo disso. Mas olha só, eu tenho a liquidar 40 milhões apenas. Quer dizer, se a gente continuar nessa batida, a gente vai ter uma expectativa no sentido financeiro, porque tudo que a gente fala de empenhamento e liquidação reflete no financeiro. Bem razoável. O ideal não é. O ideal era não ter dívida nenhuma aqui. Não é dívida, na verdade. Quando a gente fala resto a pagar, não é dívida. Dívida é aquele quadro que a Isabela apresentou da dívida consolidada. Aquilo é dívida. Isso que são valores que foram empenhados, que podem se realizar ou não. Esses 40 milhões que a gente tem a liquidar, ele pode ser que ele não venha nem ser realizado. Porque são despesas que foram empenhadas em exercícios exteriores, elas podem não ocorrer, né? Tem muitas das despesas que a gente não cancela aqui, porque tem um período de prescrição quinquenal que, por prevenção nossa, a gente não mexe. Mas passando os 5 anos, a gente pode, no final do exercício, a gente pode fazer cancelamento, provavelmente se não fica menor. É lógico que a gente vai ter o resto a pagar desse ano, que vai acabar entrando para o ano que vem. Mas eu achei bastante positivo nesse sentido. Mas quando você fala assim, isso vai crescer, ele não entra aqui, para mim, nesse raciocínio que você está falando. As dívidas que nós temos na prefeitura hoje, ele não é apresentado da maneira como está aqui, entendeu? Você fala assim, eu posso falar para você, posso adiantar que a gente tem um valor X, sei lá, um exemplo, acho que uns 100 milhões, um pouco menos, acho que uns 90 milhões de dívidas estão liquidadas em tesouraria para pagar, e mais alguns valores que são os de maiores relevância, que a gente entende que são as OS, a Gamut, Eco Taubaté, que são valores relevantes. Se você tirar esses valores relevantes, que são a Gamut, OS, Instituto de Previdência, o valor cai bastante do que a gente tem na tesouraria para pagar. Isso que eu falo, e foi o que eu, de novo, volto a falar para vocês. Ontem eu estava até conversando com um amigo de vocês, com o vereador, ele perguntou para mim o que ele estava achando sobre isso. Eu falei para ele, se a gente continuar na maneira como vem sendo administrado, com bastante responsabilidade, com bastante cuidado e organização, principalmente, isso que eu estou falando refletiu bastante no mês de agosto. Se você reparar bem, o mês de agosto nosso, embora o quadrimestre ele não seja um quadrimestre positivo, ele é bem assustador até, falando como contador, tá? Mas o mês de agosto ele dá um respiro, que é quando o prefeito soltou o decreto em 20 de julho, os reflexos dele, é lógico, já atingiram o mês de agosto, e espero eu que em setembro ele tenha uma influência maior.
Então, embora os números aqui podem não aparecer com relação a despesas preocupantes, eu entendo, e eram preocupantes, porque quando ele assumiu a secretaria e a gente olhou, eu fiquei um pouco assustado com os números. Mas eu acredito que a gente está no caminho certo. Eu acredito que se a gente continuar com essa maneira de administrar, tá? Eu enfatizo bem bastante isso, gente, porque acontece o seguinte: a gente vem aqui e fala uma coisa para vocês, a população, aí passa um, 2 meses, a situação não é a mesma. Você fala, mas você falou tal coisa? Estou falando porque eu falo em números. Hoje os números, como a gente vem administrando, indica e está demonstrando para a gente que a gente está no caminho certo. Se amanhã houver alguma mudança da política de administração financeira, isso pode ser talvez mais positivo ou pode ser um retrocesso. Então, no momento de hoje, eu vou ser bem sincero com vocês, eu estou otimista, mas otimista assim, com os 2 pés no chão. A gente continuar nessa política de austeridade, eu falo austeridade no sentido, tudo que é essencial a gente tem que fazer mesmo, o que puder ir cortando a gente pode deixando de lado. Eu acredito que a médio prazo a gente pode chegar bem próximo do que é ideal. Porque sabe que a administração pública dificilmente você chega no ideal, porque a demanda é muito maior do que a receita. Eu tenho despesas fixadas com um exemplo, a Gamote de 9 milhões, não necessariamente eu vou arrecadar esses 9 milhões, né? Vocês viram aqui que a Isabela apresentou, a queda em todos os repasses do governo. Todos ocorreram do que a gente tinha estimado um valor menor. Se isso vier a melhorar, tem a promessa do governo federal que vai pegar essas diferenças, vai repassar. Se isso efetivamente ocorrer, ótimo. A gente consegue dar um impulso bastante positivo em relação a esses valores que a gente tem em débito de tesouraria, que a gente chama de débito de tesouraria. E seria muito positivo. Acho que a gente o fluxo de caixa nosso ia ser bastante satisfatório. Seria interessante que a gente podia voltar a respirar e aos poucos ir voltando no investimento. Mas eu particularmente, eu acho que, embora esses números sejam um pouco assustadores, mas o mês de agosto, ele deu um alento para a gente, viu, Serginho? Que eu falei para você, ainda não é o ideal, mas a gente está enxergando agora que a gente pusemos talvez no prumo, mas tudo com muito cuidado, com muita precaução, né? Eu, particularmente, não me empolgo em nenhum momento. E as pessoas falam, você não se empolga de jeito nenhum. Quem é contador sabe muito bem que não é uma coisa que você não pode se empolgar. Que um mês você fecha bonitinho, no outro mês, de repente, se você der uma vacilada, você já volta naquela situação. Mas esse ponto que você está falando, infelizmente, ele não aparece aqui, não vai aparecer aqui, tá? Não tem como a gente demonstrar aqui, porque não faz parte do escopo da apresentação que a Metas Fiscais pede. Então, perfeito. Você não pagou, né, como é que vai estar aqui, tá? Mas a apresentação que a Isabelle fez, ela colocou ali, né, previsto e o arrecadado nas receitas. Esse previsto é só do quadrimestre ou é o que foi aprovado e está em lei orçamentária? Só para entender, porque o previsto é anual ou é só do quadrimestre? Então, como a gente apresenta quadrimestre, a gente coloca quadrimestre, mas é uma previsão que foi feita dentro do orçamento. Quando a gente faz um orçamento, uma previsão de receita do orçamento, a gente costuma fazer de uma maneira assim. Como a gente não sabe qual mês vai ter um pico maior ou não, embora todos nós sabemos que o primeiro quadrimestre é o quadrimestre que melhor todos os municípios arrecadam, e o último é o que tem conta um pouco mais de dificuldade, mesmo porque a gente não tem a última parcela do IPTU, que é um imposto, não é de grande relevância, que eu já falei que grande relevância para o município são as transferências governamentais, que deve bater hoje em torno de 67% do que a gente recebe, ou seja, a gente depende muito dessas transferências do governo. Quando há uma queda, o município sente mesmo, e o que ocorreu em Taubaté também foi isso. A gente pode alegar, mas foi só isso. É lógico que é um conjunto de coisas. Nada que você vai analisar em números em uma entidade pública, no caso da prefeitura, você pode analisar isoladamente. É lógico que não. É um complexo de coisas que acabam chegando num resultado final. Mas são números que a gente pega aquela matemática bem simples. A gente pega o valor, divide por mês e vai fazendo uma média para ver onde a gente vai arrecadando. E você perceber no quadrimestre, em todos os meses que compõem esse quadrimestre, a gente teve uma queda na arrecadação.
Daí você vai falar assim, mas também na despesa vocês gastaram mais. É verdade mesmo. Se você olhar também, a gente tem que fazer a meia-culpa, a gente também viu que a gente não se comportou bem. Tanto é que, se você pegar o comparativo de agosto, você vê uma queda brusca na despesa. Ou seja, a partir do decreto que o prefeito publicou no dia 20 de julho, os efeitos começaram a ocorrer mais em agosto, e ainda acho eu, otimista, agora eu estou otimista, que em setembro esse reflexo vai ser mais positivo. Mas não posso afirmar, porque nós estamos encerrando um mês contábil, pelo menos, e financeiro de setembro hoje. Só daqui uns 10, 15 dias, quando fechar toda a contabilidade, fechar toda a parte bancária, que a gente vê se realmente isso é uma tendência ou foi simplesmente o mês de agosto foi pontual, tá? Eu acredito, pelo que a gente vem vendo, a gente participa também dessa comissão, que eu acredito que a gente vai ter números positivos. Espero que seja até mais expressivos que o de agosto. A gente espera que isso aconteça. Mas mesmo que não venha a ser, mas que tenha um superávit, já é positivo, porque se a gente for caminhando assim, a gente vai pegando assim, como a gente fala na contabilidade. A gente pega um mês positivo, você mata o último, né? A gente vai tirando assim. Aí a gente acredita que a médio prazo, não falo a curto prazo, não acredito. A curto prazo pode apresentar números significativos, mas não o suficiente para a gente falar, hoje estamos numa situação satisfatória. Mas eu acredito que a médio prazo a gente deve ter números bem satisfatórios, sim. É porque nas apresentações anteriores, o que trazia previsto para a gente era anual, aí você tinha como visualizar em percentual os quadrimestres acima de 66%, você, tá legal, 33 no primeiro quadrimestre, 66, tudo aquilo que for acima para a gente seria ótimo. Mas como é só do quadrimestre, daí fica ruim para a gente poder fazer uma análise anual. Serginho, a gente já chegou a fazer, antigamente, nós fazíamos, em outros governos, fazíamos esse quadro da maneira que você fala. Eu particularmente, eu acho que fica até melhor para você enxergar de uma maneira geral. Como teve uma mudança na Secretaria de Finanças, e o Fernando, ele achou por bem fazer de uma outra maneira para enfatizar mais o quadrimestre. Como a gente estava falando de quadrimestre, ele entendeu melhor fazer quadrimestre. Que também é válido mesmo, porque na verdade falando quadrimestre. Mas eu também particularmente acho que quando a gente faz do ano, você tem uma noção melhor do que está acontecendo, tá? Eu também acho que de repente até na próxima apresentação em fevereiro, que agora é só em fevereiro, né, que a gente encerra, a gente pode trazer. E aliás, nem que a gente não venha fazer dessa mesma maneira, a próxima apresentação já vai ser o consolidado anual. A gente obrigatoriamente já vai apresentar os números todos fechados, né? E a última aqui é referente, então, a gasto com pessoal. Então, esse gasto, você vê que a Isabela até apresentou para vocês que hoje nós estamos apresentando os números da Prefeitura Municipal de Taubaté. Nós sabemos que, para efeito de lei de responsabilidade fiscal, é o ente como um todo. Quando a gente manda qualquer projeto para vocês aqui de aumento de pessoal, seja com criação de cargos ou revisão geral anual, nós temos que consolidar todos os dados, ou seja, a Prefeitura e PMT, hoje, agora, com a vinda do CIAFIC, a Universidade de Taubaté e as fundações. A gente teve um problema há um tempo atrás com relação ao plano de carreira do magistério, que a gente até mandou sem o impacto, e a gente foi bastante cobrado por vocês, mas com mais contundência, certo vereador, a vereadora Elisa representa Taubaté, ela, né, sempre estava cobrando a gente estava explicando o quê? A gente estava com dificuldade porque a Universidade de Taubaté, ela ainda não consolidou os seus dados com o município. Tanto é que eu sei que de repente vocês podem fazer a pergunta, mas e a publicação do primeiro quadrimestre, do segundo? Nós ainda não temos. Não temos porque enquanto a Unital não mandar o arquivo XML, que é o arquivo de leitura, para a gente não consegue consolidar e publicar. Então, por isso que a gente trouxe só os números da Prefeitura, que a hora que a gente consolida esses números de 47, eles tendem a ter um aumento significativo, viu? Agora, até então, a gente não tinha a Universidade de Taubaté nem as fundações consolidadas.
de agora em diante a gente vai ter. Só que, infelizmente, a gente não tem esses números para publicação. O que a gente conseguiu fazer no plano do magistério, que a gente via que estava com uma dificuldade e era uma urgência, o prefeito estava sempre cobrando, os vereadores também estavam sempre cobrando, mais especificamente a vereadora Elisa, de manhã, tarde e à noite, né? Tô brincando. É verdade. Aí nós fizemos o seguinte, eu falei assim, bom, como eles estão com dificuldade de enviar o arquivo, aí eu fiz um pedido para a Universidade de Taubaté para que eles mandassem os dados para a gente, que a gente entende ser dados oficiais, porque a contabilidade, né, está fazendo. Aí eles mandaram para a gente, mas a gente não houve a consolidação. Através daqueles dados deles, nós conseguimos fazer a consolidação para poder elaborar o impacto orçamentário financeiro. Presidente, são essas as minhas considerações. E aí eu volto a tocar no assunto, né? Quando nós tivemos um bate-papo lá, até foi a pedido do presidente, quando eu apresentei aqueles quadros de despesa com o pessoal, hoje, né? Lei 470, aí aquelas alterações, quando eu visualizo o gasto com o pessoal, né? Quando foi lá em outubro de 2021, aí veio todos aqueles acréscimos, né, de criações de cargos, aí todos os benefícios de lei, eu tinha um valor, né? E olhando essa prestação de contas hoje, né, no quadrimestre, eu lembrando a lei 470, o impacto orçamentário financeiro, no segundo quadrimestre já está o total de gasto com o pessoal do ano de 2023. Então, nós temos mais um quadrimestre. Então, vai aumentar consideravelmente. Isso que me assusta muito, né? Quando eu olho o impacto orçamentário financeiro encaminhado para esta casa, demonstrando que em 2023 nós teríamos um gasto com o pessoal de 600 e poucos milhões, quase 700 milhões, ao final de 2023, eu vou ter uma folha de pagamento bem próxima de 950 milhões. Essa sempre foi a minha preocupação, perguntei, vocês explicaram, e aí eu estou observando aqui, como é só a prefeitura, a minha preocupação. Porque quando dá a aprovação daquela lei, eu olhei o valor, eu falei assim, vamos estar bem, né? Agora, 300 milhões a mais, aí eu fico assustado. Então, Serginho, deixa eu voltar então nesse assunto, sobre isso daí. Olha só, quando nós fizemos aquela previsão, e hoje nós atualizamos, ela ficou bem próximo do que estava previsto. Ocorre que se você olhar aquele quadro com despesas e pessoal, que eu acho que estava 800 e poucos milhões, são os valores todos consolidados. Mas boa parte daqueles valores, eles não entram para efeito de cálculo com o pessoal. Isso que você está falando, poderia até proceder, eu estou entendendo o que você está falando. Se eu apresentasse hoje para você uma despesa com o pessoal, que é só o município de Taubaté, acima de 47%. Talvez, na época, o quadro, quando nós apresentamos, e era consolidado aí em Curipe MT, hoje eu estou mostrando só a prefeitura, não sei se chegou nos 45%, 46%. Isso demonstra que mesmo com esse aumento que teve da reforma passada, o gasto com o pessoal da prefeitura, que a Isabela acabou de demonstrar, ele está dentro do limite, ele está em 47%. Mesmo com a criação de cargos, com a efetivação das pessoas, ele pode ter um aumento, lógico, talvez até significativo, mas para efeito de cálculo da lei fiscal, ele não ultrapassou. Ele está em 47,63, com todos esses cargos que o prefeito criou e pessoas são nomeadas. A tendência agora, com essa nova reforma que o prefeito mandou para vocês, que vai haver uma diminuição, tanto vai haver uma diminuição que a gente nem mandou impacto orçamentário, uma vez que o valor caiu. Esses percentuais, eles devem diminuir até, entendeu? Então, nesse caso, eu posso falar para você que ele não é preocupante. Você pode falar assim, não, mas podia ser utilizado com uma outra política, talvez a prefeitura utilizar esse valor que é de custeio para outros investimentos. Aí já é uma discussão de como eu vou administrar a minha receita. Tudo bem, mas com relação ao pessoal, ele não é preocupante por causa disso. Se eu apresentasse para você aqui, se a Isabela tivesse apresentação,
mostrasse para você 50%, 51% só a prefeitura, era preocupante. Mas como está 47%, ele está dentro do limite. Esse valor, para efeito de lei de responsabilidade fiscal, ele não é o indicativo, porque é o consolidado, é o que vai nortear aumento, o gasto com o pessoal, não. Que aqui a gente não colocou porque nós estamos fazendo a apresentação só da prefeitura. E mesmo que a gente quisesse apresentar, não teríamos o número, porque dessa consolidação que ocorreu, o montante, o percentual alto que vai aumentar aqui é a da Universidade de Taubaté, que tem uma folha de pagamento altíssima, e a receita dela, infelizmente, é praticamente toda para poder gastar com o pessoal. Então, o comprometimento dela com gasto com o pessoal é muito alto. E pelo período que a gente já está na prefeitura, eu acho até um pouco preocupante. Tanto é que essa preocupação não é só de agora. Em 2001, na época, o prefeito José Bernardo Ortiz foi muito inteligente e muito feliz ao pedir para que, na época, a gente excluísse a Universidade de Taubaté, porque a prefeitura não tem nenhuma interferência nela. E ela comprometia muito os gastos com o pessoal. Por bem, a justiça deu uma liminar para a gente. A gente teve essa liminar até há pouco tempo, só com a instituição do CEAFIC, tudo isso foi perdido, não se existe mais isso. E a gente é obrigado a consolidar, mas eu acredito que vai comprometer bastante os próximos prefeitos que vierem a querer ter uma revisão geral anual, eles vão ter uma dificuldade. A gente vai ter que fazer uma política de pessoal, todos nós, né? Não só a prefeitura, bem austera, porque senão a gente não vai conseguir passar nem a inflação mais para o servidor público. Presidente, obrigado. Eu que agradeço. O senhor usou os 3 minutos certinho, do jeito que foi permitido por Vossa Excelência, diante do regimento interno dessa casa. Os 3 mesmos minutos que o senhor teve, agora eu passo e registro a presença. Ela já falou, filho. Ela foi a primeira, as mulheres são as primeiras. Agradeço a presença do vereador Alberto Barreto, nosso presidente, o qual passo a fala. Bom dia, vereador Dentinho, presidente dessa audiência, o Marcos, pessoal aí, cumprimento todo mundo que está aqui, o pessoal da secretaria, né, está acompanhando junto com a gente, vereador Serginho e vereador Elisa. Eu estava dando uma olhada aqui e estou vendo aqui as receitas, né, do segundo quadrimestre, que fala aqui da parte do Estado, né, as receitas do Estado, que fala aqui quanto a parte do ICMS, IPVA, o IPI, e a gente viu aí que teve uma queda mais ou menos aí de 20 milhões, não, desculpa, 16 milhões, né, somando tudo, e da União em torno mais ou menos aí de 6 milhões, né. E nas receitas específicas do município, né, os impostos, nós temos aí o ISQN, IPTU, o Imposto de Renda e por aí vai. A gente viu que alguns teve aumento, né, daquilo que era previsto, que foi arrecadado. O IPTU teve uma queda grande, né, em torno aí de 22 milhões. Então, somando tudo aqui, a gente teve do que estava previsto. A gente acabou alguns arrecadando mais e outros arrecadando menos, né, mas na conta final aí dá uma diferença de 9 milhões, se a gente for somar tudo aí, né. E se a gente somar, que aí caiu de arrecadação, né, de transferências aí da União, do Estado e do município, a gente chega aí mais ou menos em 31 milhões a menos, só nesse quadrimestre, né? Eu acho que se a gente tivesse conseguido arrecadar o que estava previsto e as transferências previstas também, né, tivesse se mantido, a gente não estaria numa situação tão ruim como estamos aí, né, com algumas dívidas a pagar. Gostaria que o secretário, se pudesse, principalmente aí em relação, né, a esses impostos municipais, o que houve, né, e alguns têm aumentado dentro do previsto e outros, principalmente o IPTU, ter caído, né, mas também em relação aí às receitas que vêm do Estado e da União. Se puder explicar o que foi que aconteceu, que reduziu esses repasses aí. Obrigado. Então, vereador, são inúmeros fatores que fazem com que o Estado deixe de repassar o valor previsto.
Eu não tenho como elencar para você hoje aqui, que são muitos, né? Um deles é lógico, o índice de participação nosso da FPM, ele caiu mesmo. São vários fatores, a gente está até fazendo um levantamento para ver o que aconteceu com relação a isso. O porquê disso daí. É lógico que existe, que eu posso adiantar para você, que existe uma política tanto do Estado como do governo federal, que infelizmente é uma crise que Taubaté está passando. Vejo, né, visto que alguns estados, algumas cidades até do norte do país têm vindo sofrendo mais do que a gente com isso aí, né? São repasses, são créditos que quando a gente comenta assim, que qualquer medida, qualquer fala do nosso governante, ele pode trazer coisas positivas ou não. Às vezes as pessoas acreditam que não, né? Não, é só fala, deixa para lá. Eu não estou fazendo nenhuma crítica em nenhum governo, estou falando porque isso influenciou a gente aqui. Por isso que eu estou fazendo essa observação. Qualquer medida que é tomada, gente, com relação, ele tem uma influência muito grande no nosso mercado. ICMS, circulação de mercadorias, tudo que envolve o comércio, a indústria, ele tem uma influência positiva. Por quê? Porque isso aí depois vai para o governo e isso se torna um índice do qual o governo vai passar para os municípios. Taubaté teve uma queda no índice de participação mesmo. É uma coisa assim, pequena, mas em percentual mais significativa com relação às receitas, né? Até o vereador ainda falou, talvez 35 milhões somando tudo a gente tivesse uma situação melhor, sim, estaria mesmo. Para vocês terem uma ideia, com relação ao ICMS, só o ICMS, gente, que eu acho que é a maior receita que a gente tem de transferência, a gente teve no primeiro semestre 23 milhões a menos com relação a 2022. Ou seja, em 2022 eu tinha uma despesa X. O município, as despesas do município, elas são sempre crescentes, nunca elas diminuem. Se o município estiver diminuindo despesa, a não ser despesas que possam ser realmente não vir a realizar, tem alguma coisa errada. Porque o município ele não tem que guardar dinheiro, não é cadeia de poupança. O dinheiro que entra, ele tem que aplicar. Não tem sentido falar, se a prefeitura está com dinheiro guardado, peraí, tem alguma coisa errada. Mesmo porque esse dinheiro não é nosso, o dinheiro é da população. Tá? Então, se alguma prefeitura falar assim, eu estou com dinheiro guardado, tem uma coisa errada. Você está com dinheiro guardado, então você tem que investir em alguma coisa, porque sempre dá para melhorar. Só que a demanda nossa, ela sempre aumenta. Ó, creche, escola, saúde, sempre aumenta. Todo mês aumenta, há uma necessidade maior. Só que a receita, ela não teve o mesmo crescimento, visto que o ICMS, 23 milhões a menos só no primeiro semestre. A gente tem uma expectativa, a não ser que o governo federal, estadual venha fazer alguma coisa, de arrecadar 70 milhões a menos. Não sei se isso vai acontecer, torço para que não. Podem até acreditar que não, eu torço mais ainda que... eu tenho cada um tem seu posicionamento político em relação ao governo, mas eu torço muito mais que o governo repasse isso daí, porque a gente está sofrendo com isso, né? Mas a gente está sofrendo também por isso, é lógico também, tem não é tudo culpa, tudo governo federal, lógico, talvez a gente tenha pecado em algum momento com alguma expectativa de uma receita, né? Por isso que eu sempre falo, eu sou bastante cético com relação a isso. Eu espero os números entrarem para poder falar, né? Porque é muito complicado. Eu estava falando para o vereador Serginho, o vereador Alberto, antes de você até chegar aqui, sobre isso. Números são muito preocupantes. Eu falo hoje aqui para você. Aí passa o mês de setembro e fala, nossa, Marcos, você falou que o 15 de setembro está horrível. Então é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado e ser muito responsável com números. E esse é o trabalho que a gente vem fazendo hoje na prefeitura. Ser muito responsável, muito preocupante, muito preocupado com os números da prefeitura. Eu sei que muitas vezes a gente nem é muito bem visto com relação a isso, porque é lógico, né? É natural isso. Mas eu acho que vale a pena essa política que o prefeito está fazendo, sabe? De cortes, de alguns cuidados, para que a gente consiga equacionar isso. Se isso vai ser logo, não sei, eu espero que sim, né? Espero que até essa promessa do governo federal do que não foi repassado vir para a gente vai ser ótimo, vai ser excelente, porque talvez a gente consiga pôr mais a casa em dia e também, gente, além de colocar a casa em dia com atrasado, utilizar uma política nova para que a gente não venha de novo incorrendo no erro, porque senão a gente faz isso, né?
o governo repassa aquilo que ele não repassou para a gente paga, e a gente continuar talvez na mesma coisa, a gente vai de novo estar sofrendo da mesma maneira. Então, acho que de repente esse é um momento bom, o decreto que o prefeito publicou foi bom, as secretarias estão entendendo bem, a comissão tem trabalhado bastante com relação a isso. Eu acho que foi muito bom, foi uma atitude muito boa, inteligente, no momento certo que ele precisava tomar, e os secretários em geral também estão entendendo isso. Mas é lógico, a gente não está no mundo ideal, a gente vai apanhar um pouquinho mais com relação à saúde, com relação até ao próprio Taubaté, que a gente teve que reduzir o contrato. Quem sabe que lá na frente a gente consiga voltar. Mas a gente não tem assim um único ponto do porquê caiu a nossa receita, né? Visto que não é o município de Taubaté exclusividade do município de Taubaté. Vários municípios estão em situações até mais difíceis, né? Então eu não consigo pontuar para você exatamente o que foi. Mas a gente pode fazer esse levantamento sim. Com relação às receitas próprias, a gente percebe que todas elas tiveram um acréscimo. Com relação ao IPTU, não. Olha como o IPTU caiu. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso contribuinte está tendo dificuldade de pagar, a inadimplência está aumentando. Mesmo com esse processo, com esse projeto da lei da anistia, assim mesmo a gente não está arrecadando o que seria ideal. Isso é consequência do quê? A prefeitura? Não, isso é consequência do que o país está vivendo. Porque se o município não está tendo condição de pagar suas contas, em virtude do quê? E normalmente o contribuinte ele deixa mesmo o imposto para depois eu pago, vou vendo, tem anistia, né? E acaba deixando para depois. Mas isso daí já não... Eu venho fazer a defesa assim com relação ao município, porque ele já não recupera do município, é o contrário. Isso está dificultando mais ainda com que a gente venha a pôr em dia despesas e serviços essenciais da população, que a gente sempre sofre sofrendo críticas, olha só, em função do IPTU, né? Então tem muitas variantes que elas fogem da mão do governo, do executivo, que ele não consegue controlar isso, né? E receita eu sempre bato, você vê que todo discurso que eu falo, receita é uma coisa muito inconstante. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Por prudência, na minha opinião. Tomar muito cuidado quando for realizar a despesa. Eu, particularmente, penso assim. Tomar muito cuidado, porque a despesa nem sempre pode ser suportada uma receita que vai ocorrer. Entendeu? E a gente só obteve números positivos agora, porque a gente vem fazendo esse trabalho, né, como um todo. O prefeito vem comandando isso, vem capitaneando isso. E a gente está otimista com relação a isso. Vereador, obrigado, vereador Alberto Barreto, presidente. Por favor, presidente. Pois não, Elisa. É porque eu fui olhando daí, eu queria... Só rapidinho, eu juro. O presidente falou sobre a questão das receitas e eu estava justamente fazendo essas contas aqui só para a gente evidenciar um pouquinho essa situação, porque... Aí, pelos dados, e aí eu não estou falando de partido, de João, de Maria ou de José, mas pelos dados aqui apresentados, nós tivemos, então, o previsto e a receita arrecadada, na verdade, a maior seria o próprio Estado, né? Porque a União, na verdade, seria o menor. O fundo de transferência do município seria a menor receita, porque por volta de 7 milhões que eles deveriam enviar, o Estado, por volta de 17 milhões, enviar não, né? Que foi previsto e que foi enviado. E a Prefeitura, como já foi falado aqui sobre a questão do IPTU, mas, na verdade, nesse caso, nossa receita aqui, fazendo um contraponto do que entrou e do que saiu, mais ou menos 11 milhões. Então, o Estado seria o que mais teria que ter mandado e não mandou, né? Depois a Prefeitura e, por último, o Fundo da União. Só para a gente evidenciar, nesse quadrimestre, considerando esses dados, a União deveria mandar menos, o Estado deveria mandar mais e a arrecadação da Prefeitura, que não ocorreu, já foi falado. É mais uma observação do que, na verdade, uma pergunta. E sobre a receita arrecadada ajustada de 1.382, no slide 17, só para entender um pouquinho, essa receita corrente líquida é tudo que entrou ou que vai entrar até o final do ano. Esse 1.382 é uma estimativa do anual,
Eu estou falando isso porque quando eu conversar, por exemplo, tem alunos que vêm aqui na Câmara, no projeto Escola Vai à Câmara, e eu gosto muito de falar com eles sobre orçamento. E aí, 1 bilhão 300... Eu tenho falado que nossa receita do ano passado acabou mais ou menos por volta de 1 bilhão e 400 milhões. Então, se eu estou falando isso, eu entendo que eu estou por dentro. É isso mesmo, esse 1 bilhão 382 milhões? Então, 1 bilhão 382, quando a gente fala receita corrente líquida, é o quê? É a receita do município, excluindo alguns valores. Formação do Fundeb, receita de capital, ela não entra, tá? Então, a receita no montante, ela é maior. E a receita corrente líquida, ela aqui, que a gente coloca aqui, são os últimos 12 meses. Nunca é o do exercício. Quando a gente chegar em dezembro, eu posso dizer que é de janeiro a dezembro. Hoje, se for aprontado agosto, então é de setembro a agosto, sempre, entendeu? Um período dos últimos 12 meses. Obrigado, vereadora Elisa. Marquinho, na pergunta do vereador Serginho, vamos ver, é o slide 5, quando fala demonstrativo do resultado nominal. Está aqui, dívida fiscal líquida em 31/12, 323 milhões. Dívida fiscal líquida em 31/8, 303 milhões. Aí você tem um diferencial, um resultado nominal de 20 milhões. Para nós, eu vou me colocar assim com a população, para nós leigos, quando a gente fala dívida fiscal líquida em 31/12, nós devíamos 323 milhões e em 31 de agosto nós devemos 303 milhões? Não, é isso para a população entender? É um cálculo que a gente faz, o que a gente tem de disponibilidade financeira contra a dívida consolidada. É um cálculo, tira um do outro. Por isso que eu falei, quando ele diminui, é sinal que a gente teve... Não, a gente teve uma dificuldade até. Entendeu? Mas que eu falei, não é preocupante, porque como o número é um número ainda positivo, não há que a gente se preocupar com relação a isso. É lógico que, em função do que aconteceu isso, é evidente que a dívida, ela é corrigida. Se houve uma queda de receita, automaticamente, ela vai influenciar no meu caixa. Influenciando no meu caixa, eu tenho um haveres financeiros menor para poder quitar essa dívida. Tudo é em função, em consequência da arrecadação, do que foi arrecadado, do que foi transferido para o município. Tá. Algumas coisas aqui eu farei por requerimento ou ofício, só para pedir os detalhamentos, porque eu já vi que em algumas respostas, de cabeça a gente não tem, é mais difícil, mas acho que para nós fica aqui. Mas eu vejo coisas interessantes, vereador Alberto, vereadores, receitas arrecadadas no segundo quadrimestre, é o quadrinho 9, né? Nós vemos em maio apenas 88% daquilo previsto. Junho, apenas 71% daquilo previsto. Quer dizer, você começa a ver aquilo previsto para ser arrecadado em maio eram 142 milhões, arrecadamos 125, quer dizer, você tem aí 23 milhões a menos. Em junho, arrecadamos 40 milhões a menos. Em julho, quase 40 milhões, 36. Depois, em agosto, 34. Quer dizer, nós estamos vindo maio, junho, julho e agosto com a arrecadação caindo. Uma outra que eu acredito que vocês mandarão no meu requerimento que eu fiz é Fundo de Participação do Município, que a vereadora Elisa, que já comentou, o vereador Alberto também comentou aqui da Fundo. Nós tínhamos feito a pergunta, como está o repasse do governo federal, como está o repasse do governo estadual? E aí tem, já que vocês colocaram para nós, pelo menos mês a mês aqui, como que está e o que está diminuindo. Então, a gente tem visto. Me preocupa muito a tua fala, Marquinho, em relação, eu já disse isso na sessão, em relação à despesa total com pessoal. Hoje nós estamos em 47,63, abaixo do legal, que é o 48,60. Marquinho, nós estamos conversando, Marquinho, há 2 meses
Há 2 meses a Unital não consegue fechar um resultado, vereador Alberto, Serginho, Elisa, e mandar para a prefeitura. É o XML, é isso? XML é o arquivo. O arquivo, ela não consegue fechar. Unital, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Por que me preocupa, vereador Serginho? Nós estamos... Tudo bem que vamos ter cortes agora, são acho que 130 cargos, vão ser cortados, vai diminuir, mas me preocupa porque se nós estamos no limite legal de 48, 47,63, com a Unital, qual é a previsão de chegarmos? Eu fiz isso num requerimento. Acho que a gente tem audiência hoje à tarde da Unital, espero que a Unital nos traga esse número e possa apresentar logo para a Prefeitura Municipal de Taubaté. Eu tenho falado muito, né, com o Saldi, e a Saldi, eu acho que você tem, Saldi, aqui na mão, quadrinhos, como eu citei, o 9, você tem, Saldi, na mão o quadrinho 20, 11, 12, 13. Eu queria que o líder do governo estivesse na audiência, mas nem ele e sua assessoria está aqui, para que isso chegasse verdadeiramente à população, não somente através da TV ou através das mídias sociais, porque a população não está enxergando o quanto a arrecadação do município está caindo. Então, a culpa está em cima de nós, vereadores, que não tomamos providências, e nós, vereadores, sentamos com ele já 2 vezes. O vereador Serginho, nós fomos uma vez na prefeitura, o vereador Alberto Barreto convocou uma reunião aqui com o secretário e os vereadores para entender, mas aqui tem que chegar até a população para eles começarem a entender. Fiquei muito contente em ver, acho que é o quadrinho 15, despesas realizadas. Em julho, foi 111%. Quando chegou em agosto, pós-decreto, caiu para 80%. Só que se você for fazer um comparativo com a despesa de 111 para 84, diminuiu quase 20%, 30% de despesas. Então, nós, em conversa com o executivo também está fazendo algo, mas não chega até o prefeito. Então, faço aí um desafio ao líder do governo para que possa colocar na cabeça do Saldi para poder chegar de uma forma escrita, impressa, até a população para ela enxergar, palpável. O que eu chamo de palpável? Isso aqui, papel na mão, que a população possa nos atender. Agradeço o vereador Serginho, presidente Alberto, Elisa, assessoria, Simone Vanessa aqui, Isabelle Bela e o nosso belo, ele veio de verde para me agradar, secretário Marquinho de Finança. Contando com a proteção de Deus e intercessão de São Francisco das Chagas, declaro encerrada a presente sessão.